Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre talento, talento nato, dom e também o contraponto da dedicação e do descobrir cedo algo que você gosta, né? Fomentar a sua curiosidade desde cedo, seja por um ambiente que ajude a impulsionar, que incentive, ou seja realmente pelo descobrimento cedo de um interesse muito profundo. A gente vai usar como exemplo inicial essa arte do Sargent, né, o John Singer Sargent, que foi feita quando ele tinha 14 anos. Se você não conhece o Sargent, eu fiz um vídeo aqui no canal, foi o primeiro de uma série de referências artísticas falando de artistas do passado ou também de artistas contemporâneos, né, para a gente ter essa discussão viva sobre a curiosidade, dedicação, tanto de pessoas, né, atemporais, grandes mestres, quanto de artistas atuantes no mercado e grandes robistas também podem aparecer nessa série daqui para frente, tá? Mas se você não viu, né, o Sargent é um grande artista do final do século XIX, começo do século XX, teve inúmeras artes aprovadas no Salão de Belas Artes de Paris, essas são algumas delas, né, e a última, né, mais controversa e talvez mais famosa é essa que está lá no Metropolitan. Tem algumas das artes, né, que eu mais gosto aqui também, falei muito disso no vídeo. Então ele tem um trabalho, né, um corpo de trabalho de mais de 3.000 pinturas e algumas, né, das maiores pinturas aí da história da arte, pelo menos no meu viés, né? Então ele é um artista que com certeza chama muita atenção e chamava atenção desde pequeno. E quando a gente olha essa imagem, é engraçado que na música eu não vejo essa distinção tão grande, né? Se você pega um jovem de 14 para 15 anos e ele realmente toca muito um instrumento, né? No caso, ele provavelmente não vai ser um grande compositor, mas ele é um grande executor de obras, né? Um pianista que toca desde pequeno, violinista, e aí aquilo parece super natural, mas foram horas e horas e horas de prática, desde os 5, 6 anos de idade até chegar naquele ponto. Claro, tem aquelas pessoas que são diferenciadas, que estão, né, no lugar certo, na hora certa, talvez com o ouvido certo, e vão estudar em escolas como a Juilliard ou grandes conservatórios ao redor do mundo, e são incríveis instrumentistas. E a gente não tem, pelo menos até onde eu entendo, dúvidas com relação a isso, né? A gente entende que aquela pessoa é incrível. No desenho, eu acho que tem uma desconexão muito maior. Parece que a coisa vem sempre de um lugar meio místico e aquela qualidade ela não vem de uma prática, né? E de uma repetição e de muitas falhas. Ela vem como um presente divino ali, né? E é um pouco disso que eu quero bater de frente aqui. A gente vê a qualidade extremamente grande dessa peça aqui, né? Até se a gente olhar mais de perto, as achuras são super confiantes, os pontos, né, de mais baixo valor para ter um fluxo de leitura, né? A forma como foi tratado o fundo aqui, a relação de contrastes, de o que está na sombra, o que está na luz, é muito bem colocado. Leão é difícil de desenhar, é difícil de ficar solto e ficar bonito. Então a gente realmente se espanta, principalmente de alguém vindo de alguém tão jovem. Mas se a gente vai um pouco além para investigar, né, essa peça ela faz parte da coleção do Metropolitan. E eu não sei por que ela não tem em alta, até se alguém souber. Eu não sei se os copyright é por causa de quem tirou a foto, ou se o Metropolitan tem uma política de copyright, porque é de 1870, né? Não era para fazer, não era para ser em algum copyright ainda. Mas, enfim. E é muito difícil isso aqui estar em exposição, né? São desenhos, são muito frágeis. O Metropolitan tem muitas peças dessa época do Sargent. Ele tem sketchbooks inteiros que foram doados para o Metropolitan. Tanto o Metropolitan e, se eu não me engano, o MFA, Museum of Fine Arts de Boston, também tem muitas coisas legais. E aí eu fui pesquisar, né, um pouco mais de como era, né, e quão prolífico ele era nessa época. E se a gente lê algumas coisas sobre ele também, a gente percebe que o Sargent, tanto o Sargent quanto a irmã dele,
a Emily, se eu não me engano, que é a irmã que é bem próxima dele de idade, eles foram incentivados desde muito cedo a desenhar e pintar todos os dias, pela mãe deles, que era uma aquarelista amadora. Então, desde os 6, 7 anos, eles já praticavam diariamente. Desenho de observação do mundo, né? Eles viviam viajando, eles moravam na Europa, expatriados dos Estados Unidos na Europa, meio que eram aposentados ali e tinham uma vida mais simples, né? Tinham dinheiro para sustentar essa vida meio nômade, mas viajavam pela Europa inteira, né? Então ele nasceu em Florença, mas conheceu vários lugares muito cedo e foi impactado por coisas muito interessantes desde cedo, exposto a esculturas, pinturas, arquitetura, e estava absorvendo aquilo e absorvendo não só de forma passiva, mas de forma ativa, olhando e copiando e estudando e quebrando aquilo em diversas partes, né? A gente tem alguns exemplos aqui, né? Se a gente der um pouco de zoom, a gente tem exemplos de cópias provavelmente de museu, né? Algumas outras cópias muito provavelmente de estátuas, e aí com um pouco mais de pressa, e aí a gente começa a ver também que algumas que tinham, isso aqui é com 13 anos, né, em 89. Então, algumas mais, né, nessa época que ele tinha mais tempo para fazer e parava e copiava uma pintura, elas têm realmente um acabamento muito mais fiel, né? Devia apagar bastante e voltar. E alguns sketches mais rápidos, mais soltos, que a proporção não segura tanto, né? Cavalo é super difícil de acertar a proporção e é muito legal ver ele falhando também nesses casos, né? Aqui mais alguns exemplos, aí de 70, né? A gente tem alguns exemplos de 70 tanto aqui quanto aqui embaixo. Então você vê os rostos, né? Eu vou voltar nos lá de cima depois. A gente vê os rostos, esses perfis, né? Bem clássicos, cópia de pintura. Se eu não me engano, isso aqui é um Rembrandt. Então dá para a gente pegar uma coisinha ou outra ali, né? Talvez de modelo vivo ou de escultura mais uma vez. Não sei se ele teria acesso a modelo vivo com 14 anos, não sei como é que funcionava. Se você souber, traz aqui para gente. Raposa aqui, provavelmente da vida real, então não teve tempo para executar. Então você vê mais um trabalho de manchas, que é muito interessante também ver essa abordagem de mancha. Algum trabalho um pouquinho mais linear aqui, né? Esses olhos, né? Tentando desenhar um pouco como é que eles eram e também as proporções gerais aqui. Mais uma vez, um trabalho bem interessante para alguém que tem 14 anos, mas claramente apanhando do desenho, principalmente de algo que não está parado, algo que não está imóvel, né? Então a gente vê aqui também mais figuras, né, enquanto estão paradas, mas meio paradas, né? Tem um certo movimento ali. Aqui, mesma coisa, né? Apanhando do desenho, não tem outra palavra, né? E aos poucos ficando um pouquinho mais confiante no que estava fazendo, principalmente nesse desenho de vegetação, né? Pensar que esse desenho de vegetação, que se eu não me engano é de 72, quando ele tinha aí os seus 16 anos, é muito confiante essa solução aqui para alguém que tem 16 anos, né? É muito interessante. Então, sim, existe um olho treinado, mas aos 16 anos ele tinha 9 anos de prática diária. Vamos voltar a essa questão, né? São 9 anos, praticamente todos os dias, praticando desenho, fazendo pelo menos um desenho, uma pintura, tá? Aos 14, ele estava há 7 anos fazendo isso. Então, é uma evolução, claro, mas, ao mesmo tempo, também é o dado tempo e a dedicação necessária, né? Aqui, mais uma vez, a gente vai ver essa peça em mais detalhes depois de novo, copiando estátuas, né? Nesse caso, um Michelangelo. E aí, casas também, mais uma vez, com um pouco mais de tempo, dedicação, achuras muito interessantes, muito confiantes, mas dá para sentir um pouquinho de uma experimentação ali. Putz, como que eu vou resolver isso da melhor forma, né? 73 ali, 17 anos. Você vê que até as poses rápidas, elas ganham mais soltura,
né, o que estava sendo feito antes, né, de modelo aqui e essas experimentações, ou até essa aqui, né, que tem um pouco de modelo, pinturas de obras, né, de museu provavelmente. Aqui a gente já vê, né, principalmente nessa aqui, uma confiança muito maior, um gestual, uma soltura, uma indicação e não uma descrição. Então tem uma evolução muito grande. E aí aqui aos 18, né, já morando provavelmente em Paris, aí a gente vê realmente essa evolução e ficando ainda mais confiante com a prática constante. Queria frisar mais uma vez, né? Aqui, com 18 anos, ele praticava desenho há 11 anos. E se vocês assistiram o meu vídeo sobre o Sargent, vocês lembram que eu peguei um monte de desenho, né? Eu tenho um arquivo aqui no Photoshop com desenhos dele de todas as épocas, né? De 1870 ou 1869, né? Como esses que a gente está vendo aqui em cima, até o 1917, se eu não me engano, ou até 20, já no finalzinho da vida dele. Então é muito interessante passar por aquilo para ver esse ganho constante de confiança através do erro, através de muita prática, né? A gente está falando de um artista com 3.000 obras catalogadas, né? Fora tudo que ele jogou fora, dos 7 aos 13, a gente não tem nada, ou pelo menos eu nunca vi. Se alguém tem, né, me direciona para isso, que seria muito legal de ver. Né, se tem algum link, alguma coisa assim, ou se tem uma em casa, me manda uma foto, tá? Eu não vou me aprofundar naquele conteúdo, porque toma muito tempo. Se vocês quiserem ver, deixa aqui nos comentários, a gente faz um vídeo dedicado para isso. Não sei em que formato, a gente vai ver, mas acho que é uma discussão muito legal para se ter, tá? Outro ponto importante é o uso de referência, né? A gente viu aqui que modelo vivo ou figuras posando, principalmente se forem animais se movimentando, são muito mais difíceis, né, do que pinturas estáticas quando está lá no museu ou coisas, né, da natureza, seja ou do dia a dia, vamos dizer assim, seja uma vegetação ou uma casa, ou, né, as estátuas estão aqui ligadas com as obras de arte que estão estáticas. E esse caso, e a gente vai ver um outro caso aqui, é isso. Olhando esse desenho, às vezes a gente pode pensar que foi feito num zoológico, que o leão estava deitado, né? Fora que dá para ver que tem umas questões aqui meio de armadura, um escudo, alguma coisa assim, que não está tão claro ali. Então, né, se a gente vê rápido, a gente pode pensar que foi isso. E aí realmente seria muito impressionante, principalmente por conta da distância, não que esse aqui seja perto, né? Mas tem ali uma movimentação potencial que dificulta muito mais. Mas o caso, na verdade, é uma escultura, né? E foi super legal até descobrir esse lugar. Nunca tinha ouvido falar desse lugar, o Leão de Lucerne. Então, eu até fui no Google Maps para a gente ver. É assim, né? Você pode sentar aqui, você pode sentar em vários lugares e desenhar. Tem até uns banquinhos, né? Deve ser muito gostoso desenhar nesse lugar. Espero ter oportunidade de fazer isso algum dia. Mas incrível, incrível realmente o lugar. Você já foi lá? Conta pra gente aí nos comentários. E também aquela outra escultura do Michelangelo que a gente tinha visto, ela é, né, de uma escultura real, de um túmulo. Não lembro de quem que é o túmulo, com certeza alguém aí pode contar pra gente nos comentários. Mas dá para ver algumas questões até, né, de proporções aqui e tal, que estão bem diferentes do que está na peça, porque provavelmente foi um desenho muito mais rápido. Até no lugar onde foi feito, talvez as condições de conforto ali e tal, a gente sente... E a figura humana também. Claro, no leão, se a gente voltar lá no leão, se a gente investigar aqui, e até pela posição da cabeça, eu acho que ele está fazendo o desenho daqui desse lado, né? Então dá para a gente pensar que eu estou vendo mais a parte lateral do que a parte frontal, do ângulo que ele estava, né? Então, ou ele estava vendo um pouco mais nessa reta ou sentado em algum lugar aqui do lado. Então a gente consegue ver algumas questõezinhas de proporção. Se a gente quiser ser chato com relação
ao desenho, a gente consegue achar algumas coisas, até a projeção de sombra provavelmente estava num outro horário do dia, mas não sei se essa luz seria tão frontal assim. Então tem algumas coisas que foram tiradas, foram simplificadas para leitura, enfim, eu também estou aqui completamente especulando. Mas no leão é muito mais difícil, já falei isso aqui outras vezes no canal, né? É muito mais difícil da gente perceber essas diferenças de proporção do que pensando aí na figura humana. Mesmo que seja numa escultura, né, que não necessariamente vai ter as proporções reais de uma figura, pode ser idealizada, pode ter um monte de coisa, né, exagerada e tudo mais. Mas é interessante ver essa relação e, mais uma vez, né, o ângulo, até dos elementos que são mais arquitetônicos, a gente vê que estava sendo visto um pouco do lado de cá, e aí, consequentemente, complica um pouco as proporções, tentando fazer meio frontal, mas talvez sentado um pouco para o lado, né? Você vê até por esses elementos arquitetônicos, a gente está vendo mais o lado deles do que realmente de frente, como a gente está vendo nessa foto. Então é interessante ver que diferentes posições que você está vão influenciar, né, a qualidade geral do seu desenho. Mas até olhando frases do próprio Sargent, queria trazer isso também para fechar essa discussão. Tenho mais alguns quotes interessantes de outros vídeos, tanto que eu trouxe para o canal, quanto que eu assisti recentemente. Mas é aquela frase que eu falei, né? Não tem como você desenhar o suficiente. Desenhe tudo e mantenha, né, essa curiosidade fresca. Também cultivar esse poder da observação, né? Esse é o lado importante. Onde você estiver, sempre esteja pronto para tomar notas, para, né, fazer pequenos sketches, do que quer que seja, né? Grupos, incidentes, posturas, como ele fala ali. E também que aí a questão do talento, né, ele chama a cor de um talento nato, né? Mas a apreciação de valor é um treinamento dos olhos, né? Então é interessante ver essa questão. Por outro lado, né, a questão das cores, aí a gente volta lá para aquela discussão dos fundamentos artísticos, que vai mais para o lado estético criativo. Eu acho que sim, tem sensibilidades, e aí eu vou colocar o meu lado mais do que é o talento ou o dom, na minha opinião, tem sensibilidades estéticas e criativas que são diferenciadas. São os Mozart da vida, puxando para a música de novo, que vão ser compositores natos, né? Claro, você tem às vezes um ouvido absoluto ou, né, um ótimo poder de observação, e não precisa nem ser uma visão muito boa, mas um ótimo poder de observação e de desconstruir o que você está vendo, com certeza vão ajudar. Mas na hora da criação e da mudança e transformação de elementos, aí esse lado estético ele pode ser trabalhado e vai levar a vida inteira, assim como eu falei naquele vídeo sobre se sentir travado na arte, mas ele também vem aspectos mais natos que são muito interessantes. E eu acho que é esse ponto que ele está tentando trazer aqui. O Scott Robertson também fala muito disso, né? Nesse vídeo, eu comentei no vídeo que eu fiz sobre ele, mas que você precisa ter curiosidade, determinação, cabeça aberta e paciência para aprender, né, qualquer coisa, para se desenvolver em qualquer coisa. Claro, se você tiver essa curiosidade muito cedo, né, eu sempre falo muito do Mike Azevedo, um pintor brasileiro, ilustrador, concept, tudo, que você provavelmente já conhece. Ele descobriu uma tablet, ele tinha 15 para 16 anos, eu acho, né? É super cedo, né? E começou a desenhar provavelmente muito mais cedo do que isso, mas entrou na pintura digital e hoje em dia é um grande nome da pintura digital também por conta disso. Foi muito tempo, muita exploração até chegar onde chegou, né? A determinação eu acho que é um talento mais importante que qualquer outra coisa. É que você quer muito aquilo, você vai fazer e vai sentar, vai, né, ficar ali muito tempo. A abertura para falhar, ter essa cabeça aberta, e a gente vai falar isso no último coach ali do vídeo, também é muito importante. E claro, né, essa questão da paciência vai levar tempo. E por fim, mas não menos importante, eu vi essa entrevista muito legal com o Richard Taylor, que é o fundador da Weta Workshop, e ele falou duas frases que para mim são, assim, dizem tudo.
né? Que a arte da inovação, e aí eu acho que a gente entra naqueles aspectos de novo, estéticos e criativos, é se jogar na falha e errar, né? Aquela coisa que voar é se jogar no chão e falhar, né? E errar. Aqui ele diz a mesma coisa, ele até traz essa frase na discussão, e ele fala que inovar é você tentar falhar e errar, né? Então, mais uma vez, reforçando a questão de muita tentativa, muito volume e estar aberto, mente aberta para falha. E também que a paixão, o entusiasmo e a tenacidade vão ser, que está muito ligado com o que a gente acabou de ver do Scott, né, que é a curiosidade e aqui, talvez nessa paixão, a determinação e a determinação, acho que dentro do entusiasmo aqui, e aí a parte de mente aberta e paciência na tenacidade. É você entender que vai falhar muito e que vai levar tempo, né? Aqui, saber que vai fazer muitas vezes. Essas três coisas são muito mais importantes que talento. Então, eu queria fechar com isso. Queria muito ouvir vocês. O que vocês acham de talento? O quanto que o talento foi diferencial na vida de vocês? O quantas vezes vocês já ouviram de uma tia que queria ser talentosa do mesmo jeito e não desenha boneco de palito? Vai ser muito legal ler e também interagir com a comunidade. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham saído motivados. A gente com certeza se vê em outro vídeo e até mais.